Olá pessoal, aqui é o Paulo Haddad e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como nós podemos conectar o Python ao OpenDSS através da interface COM, tá? Para começar, deixa eu criar aqui uma pasta na minha área de trabalho. Vou chamar essa pasta de projeto. Dentro dessa minha pasta eu vou colocar dois arquivos. O primeiro nós já tínhamos discutido no vídeo anterior, que é o circuito nosso. Ele está escrito dentro desse arquivo master.dss. E um outro arquivo seria o vídeo VBA.xlsm, que é um arquivo em Excel que contém um código em VBA. Esse arquivo vai nos ajudar a observar quais são as opções que nós temos de classes e métodos e funções e atributos dentro da interface COM, beleza? A gente vai discutir um pouco desse arquivo já já. Vamos agora criar um projeto em Python. Para isso, eu vou abrir o PyCharm, aqui. Abrindo ele. Eu vou em File, Novo Projeto, tá? Vou escolher aqui a pasta. A pasta que nós estamos trabalhando é na C. Cadê Paulo? Área de trabalho. Desktop. Beleza. Dentro de Desktop eu tenho a minha pasta Projeto, tá? Criei ali então esse meu projeto. Está dizendo aqui, nessa pasta não está limpa, vamos incluir no projeto? Sim, pode deixar lá dentro do projeto. Abrir uma nova tela. Beleza, eu vou agora em criado projeto, eu vou em File, eu vou New e vou criar um Python File. E aí eu vou dar o nome para ele de Python controlando OpenDSS, beleza? Então, dá um OK. Pronto, criei meu .py. Se eu volto lá para a nossa pasta, olha só, nós temos aqui o Python controlando o OpenDSS. Vamos lá, vamos começar a escrever o código. Primeira coisa que nós vamos colocar é uma linha jogo da velha. Antes disso, apareceu aqui, eu preciso configurar o interpretador do meu Python. Então, vamos lá, configurar. Eu vou aqui na setinha. Se você tiver o Python instalado, que a gente já fez isso, você vai escolher aqui 2.7.14 ou uma versão mais nova, mas sempre a versão do Python 2, não 3, tá? Clica nela. Aqui você pode observar quais são os pacotes que você tem no seu Python. Vamos dar um OK. Pronto. Então, a primeira linha que eu vou incluir no meu código, pessoal, é jogo da velha ali, coding, UTF-8, tá? Essa linha tem a finalidade de deixar a gente colocar comentários e prints com nossos acentos, tá? Ou ser cedilha, ou tio e essas coisas. Então isso dá essa capacidade para a gente. Depois disso eu vou import o win32 com.client, tá? E eu vou importar também from do Pylab importa tudo, tá? Beleza, então primeira linha para permitir que eu possa utilizar acentos e ser cedilha e etc. As duas seguintes são ali para
para importar os pacotes necessários que eu preciso para o nosso código. E agora, pessoal, eu vou criar uma classe, tá? Então, ó, a gente está entrando aqui no mundo orientado a objetos. Se você não tem noção sobre isso, para esse tutorial não vai ter problema. Vai ser tratado de forma bem simples. O exemplo que nós vamos fazer aqui ao decorrer desse tutorial não tem nenhuma coisa sofisticada a respeito desse conceito, mas é interessante talvez você dar uma lida para ter uma noção melhor e talvez ser capaz de construir coisas mais complexas, tá bom? Programas mais complexos. Vamos construir então, vamos aí começar a nossa classe. Então, class. A classe eu vou dar o nome de DSS, tá? Abro e fecho parênteses. Eu poderia herdar aqui tudo do objeto. Tem gente que faz isso, que seria a classe object, que seria a classe principal do Python. Eu não vou herdar nada, vamos deixar assim, tanto faz, tá? Para esse caso, funcionou aqui no meu exemplo. Eu vou agora criar a função inicial, que seria basicamente um construtor, tá? Toda vez que essa função é chamada, ela vai entrar dentro desse bloco de código que eu vou colocar agora. E é uma função, ou um método, tá? Def. E esse método ou função é descrito da seguinte forma: underline, underline, init, underline, underline. E aí eu coloco aqui, abro e fecho parênteses. Quando eu abro e fecho parênteses, o próprio PyCharm ele coloca para mim ali o self, tá? E esse self representa, dentro da estrutura orientada a objeto, quando eu chamo uma classe, né, quando eu instancio uma classe, eu estou criando o objeto. E esse self vai se referenciar a esse objeto que eu criei. Porque essa classe ela pode ser chamada diversas vezes para cada diferente objeto. Então esse self ele vai tentar aí, ele ordena para você ou ele identifica qual é o objeto que você está tratando, tá? Então isso é um padrão, deixa o self aí quieto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar a conexão. A conexão entre Python e OpenDSS. Como eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável, que eu vou fazer ela ser uma variável global dentro dessa minha classe, e para isso eu inicio com self ponto, tá? Então é uma variável global. E eu vou dar o nome dela de DSS minúsculo obj, que seria o DSS objeto. E essa variável vai então ligar ou criar essa conexão entre Python e OpenDSS utilizando o seguinte comando: win32 com.client.dispatch, com letra maiúscula. Tá? E aí dentro eu vou passar um argumento, e esse argumento seria OpenDSS engine.dss, tá? Então eu estou passando para essa função esse argumento e criando a nossa conexão. Em seguida, eu vou iniciar ou criar o objeto DSS. Para criar o objeto, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui um if e vou perguntar, o self.dss objeto .start é igual a false. Se ele for igual a false, eu vou printar na tela que nós tivemos problemas em iniciar o OpenDSS, tá? Pessoal, e da onde que eu tirei essa função start ou esse método start? Lembra que eu coloquei dentro da pasta projeto esse vídeo VBA? Vamos abrir ele?
Ó, eu posso apertar aqui Alt F11, ele vai abrir a tela para mim do Visual Basic for Applications. Eu posso vir aqui nesse ícone pesquisador de objeto. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou escolher apenas o OpenDSS Engine como para observar. E aqui eu consigo ver todas as classes, tá, que eu tenho dentro da COM. E se eu colocar aqui no DSS, que é a classe no qual estou tratando agora, que seria o DSS objeto, quando eu ligo o OpenDSS, faço aquela conexão, eu estou criando essa classe, tá? Eu estou criando um objeto dessa classe. E se você observar, você tem uma função start aqui, ó. E lá embaixo diz o seguinte, ó, é uma função, tá, que recebe um long como um booleano 0 ou 1. E ele mostra para você se o retorno for true, tá, é que você conectou corretamente o OpenDSS, e se false é que você não conectou corretamente, tá? Então foi daqui que eu tirei essa verificação da conexão. Então se encontra aqui esse comando. Então se for falso, eu vou printar na tela que eu tive problema. Caso contrário, um else, tá? Eu vou criar variáveis para as principais interfaces. O que eu quero dizer aqui é que dentro da classe, vamos voltar lá para o VBA, dentro da classe DSS, eu consigo acessar outras classes. Isso eu chamo de interface, ou seja, eu vou criar variáveis que já dá acesso direto a essas classes. Por exemplo, dentro do DSS, nós temos aqui um método texto, uma propriedade texto. E essa propriedade, se você ler lá embaixo, deixa eu voltar um pouco aqui, ela é um texto, tá? Quem que é esse texto? Se eu clico nele, você vai observar que está aqui, ó. É uma classe texto, ou seja, a classe DSS, dentro dela, me dá acesso à classe texto. E essa classe texto que a gente vai usar bastante, ela tem aqui para nós duas propriedades, ou a propriedade comando ou a resultado. Da mesma forma, se eu volto lá no DSS, eu consigo, através do Active Circuit, ou circuito ativo, eu consigo, através dessa propriedade, chegar no circuito. E se eu clico nele, olha só para onde eu vou. Vou para esse cara, que é uma classe. O que isso quer dizer? Que eu preciso passar pelo DSS para chegar na classe circuito. E essa classe circuito, ela me possibilita eu ter informações ou alterar dados do circuito em geral. Por exemplo, eu consigo pedir dentro da classe circuito todas as os nomes das barras. Então, ó, eu quero todos os nomes das barras, me dá. Ele vai dar, mas eu preciso estar dentro da interface ou dessa classe circuito. Então, o que eu vou fazer agora é criar variáveis que me dê acesso direto a essas classes, que são as mais importantes. Então, a primeira delas seria a interface texto. Então vamos lá, eu vou fazer DSS, texto, tá? Para eu chegar no texto, eu não tinha que passar pelo DSS objeto, tá? Quem que é o DSS objeto? Voltando, é esse nosso amigo DSS. Então, dentro dele, eu vou ter essa propriedade texto, que essa propriedade me joga a classe texto, ok? Então, para isso, basta eu colocar ponto texto. Uma outra interface muito importante para nós é a DSS Circuit. Pessoal, perceba que eu estou colocando DSS e o nome da frente, o mesmo nome
que eu tenho ali da classe, tá? Então, anteriormente, a classe era classe texto. Nesse cara, é classe circuito. Por quê? Porque quando eu venho em DSS e vou em Active Circuit, essa é a propriedade, ela me direciona à classe circuito. Ou seja, para eu chegar na classe circuito, eu vou ter que passar pelo self.dss, objeto, e acessar o Active Circuit. Ok? Então, isso me dá acesso a essa interface. Uma outra interface seria self.dss_solution. E essa interface agora, ela está dentro, olha só, eu passo pelo DSS, ativo o circuito. Quando eu ativo o circuito, eu vou para a classe circuito. Quando eu estou na classe circuito, eu vou ter dentro dela uma classe ou uma propriedade solution que me direciona para a classe solution. Ok? Perceberam o caminho disso? Então eu preciso passar por self.dss_objeto.ActiveCircuit, porém esse DSS_objeto.ActiveCircuit é o próprio self.dss_circuit, ok? Então o de cima eu já estou usando aqui embaixo. E para chegar em solution, basta solution. Outro cara bem importante é o self.dss_cktelement, que a gente vai conversar sobre ele. E ele é bem interessante e ele se encontra aqui dentro do circuito. Dentro do circuito, pessoal, eu posso utilizar aqui uma função que seta um elemento ativo, e quando eu utilizo essa propriedade, eu estou ativando um elemento aqui, tá? Então, ó, esse Active CKT elemento, a gente vai discutir isso em um vídeo próprio, tá? Então, quando eu ativo um elemento, eu vou para a classe CKT elemento. Lembrando que a propriedade é Active CKT elemento. Então, eu passo por circuit.active CKT elemento. Beleza? Então, estou agora tendo acesso a essa classe do elemento ativo. Deixa eu só voltar aqui. Desculpa, escrevi errado. É DSS circuito. Pronto. Acho que agora ele não vai reclamar mais. E por fim, eu vou criar a interface DSS bus. Tá? E você pode verificar lá que o bus também está dentro do DSS circuit. Ponto. Active bus. Então, a mesma coisa, eu ativo uma barra, tá? E essa propriedade me leva a ter acesso a essa classe chamada bus, beleza? Tá, então eu tenho todas as propriedades ali da barra. A gente vai discutir melhor a respeito dessa estrutura, de como pegar cada dado. Eu estou mostrando aqui para vocês as variáveis para ter acesso direto, tá? Para eu não ter que toda hora, por exemplo, para chegar no DSS bus, eu poderia fazer self, DSS objeto, ponto, active circuit, pronto, active bus, tá? Eu não preciso fazer todo esse caminho, eu já tenho aqui umas variáveis que me dão acesso direto a esse cara. Só para fazer um teste aqui rapidamente, eu vou criar dentro dessa classe uma outra função. E essa função eu vou dar o nome versão DSS. E essa função, desculpa, um probleminha aqui, cuidado com a indentação em Python. Pronto, ele deveria ter colocado aqui para mim direto o self. Então eu vou apagar aqui, só para ele. Pronto, me colocou o self direto, que é um cara que eu preciso sempre mandar para qualquer função dentro de uma classe, tá? E essa função ela vai me retornar a versão do OpenDSS. Agora,
Para ver isso, pessoal, tem que usar um pouco aqui, tem que ser um pouco curioso, tem que olhar, tem que ir atrás. Vamos olhar, por exemplo, dentro da classe DSS. Classe DSS me dá ativo circuito, ativo uma classe, circuito, classes, tem algumas coisas. Até que eu posso chegar aqui nessa propriedade que é a versão, tá? Então, essa propriedade é somente leitura, depois a gente vai discutir isso, e ela me dá a versão em uma string do DSS. Então, para isso eu vim aqui return. Onde que está essa propriedade? Ela está dentro do DSS só, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó, self.dss objeto e vou pegar ela. Pegando a versão, beleza? Então, para rodar esse cara, pessoal, você tem em Python aqui, dado que eu criei uma classe, eu tenho que incluir essa linha if underline underline name underline underline igual aspas duplas underline underline main underline underline dois pontos, tá? Para eu poder colocar o meu código aqui embaixo. E para finalizar esse vídeo, eu vou só pegar aqui a versão do OpenDSS, tá? Só que antes disso, eu preciso criar um objeto dessa classe. Criar um objeto da classe DSS. E eu vou dar um nome de objeto, mas pode pôr o nome que você quiser. Pode pôr o nome meu objeto, sei lá, você decide, tá? Vou usar objeto aqui porque deixa claro aqui que é um objeto, tá? E esse objeto, para criar, eu faço objeto igual o nome da classe. E eu passo para ela os atributos que ela precisa, os argumentos que ela precisa, e ela não precisa de nenhum argumento. Ou seja, dessa forma eu acabei de criar o objeto. E para ter acesso a qualquer função dentro do objeto, basta fazer o seguinte, o objeto, ponto, ó, vai até aparecer aqui para mim, todos os atributos, né? O DSS objeto é um atributo, porque ele tem um self na frente, mas aqui eu tenho o F, ó, o M aqui, ó, desculpa, o M que seria uma função dele, um método, tá? M de método. Então eu posso clicar nele, olha lá, eu vou estar pedindo a versão DSS. Quando eu faço isso, ele me retorna a versão. Mas a versão é uma string, né? A gente já pode aproveitar e printar isso na tela, print. Eu vou colocar o na frente de qualquer string que eu vou printar, porque o U me possibilita utilizar os acentos e o C cedilha, junto com aquela primeira linha que nós colocamos no código. Então eu vou fazer versão do OpenDSS, tá? Dois pontos, espaço, vou colocar aqui um mais, vou colocar um mais de novo para pular a linha, barra invertida N, tá? Agora eu vou aqui, botão direito em cima desse cara, vou run, vamos rodar. Vamos ver, tomara que não dê nenhum problema. Olha lá, pessoal, aqui está a linha que eu printei, versão do OpenDSS 7.6.5.52, é o 32 bits que eu estou usando e a licença é Open, tá? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Muito obrigado. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um like. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, a nomenclatura muito de TI que eu não tenho tanta propriedade, vocês acharem que eu falei alguma palavra errada, misturei propriedade, método, função, vocês, por favor, deixem nos comentários, isso vai me ajudar bastante. E até o próximo.